queria, antes de passar para o Fábio, depois o Túlio, o Diogo, Margarete, só registrar aqui que a gente convidou, né, a Câmara de Vereadores e que a vereadora Vera mandou a assessora Beth, que foi a única que manifestou assim, né, a disposição de estar aqui conosco, para que você agradeça a Vera a gente. Tá? Então é uma pena, porque eu acho que esse debate ia enriquecer para eles também. Né? Você leva o nosso abraço para ela. Ela não pôde estar presente, ela está com outro compromisso. Ela tinha me falado comigo, mas a sua presença aqui já nos honra. Tá? E agora o Fábio, depois o Túlio. Bem, eu quero até dividir com você uma visão bem errada ou não, né? E se estiver errado, quero mudar isso. Mas a primeira que eu vejo hoje, você também um pouco disso, é a questão do pragmatismo dos políticos. O político é totalmente pragmático, só pensa no voto na próxima eleição. Mas isso não é culpa só dos políticos, mas também do eleitor. Eu vejo o eleitor também muito pragmático. Às vezes, até conversando com uma pessoa, falávamos que o voto está ficando muito caro, que as pessoas votam porque ele ganha alguma coisa para ele. A questão do individualismo da sociedade talvez esteja levando a esse pragmatismo. Individualismo não só na questão política, mas também em outras situações. Até eu também sou muito ligado à igreja, percebo que na religião também há um movimento individualista muito grande. Falta também o planejamento, pensar mais amplo. Fazemos as coisas, principalmente nos municípios, eu vejo que não pensando nem amanhã, mas é hoje, se vai atender a quem, é um grupo aqui, é uma pessoa ali, então não há esse pensamento mais amplo, esse planejamento para daqui a 5 anos, a 10 anos, essa inserção de maneira mais global. Também você fez um diagnóstico, né, sobre a situação. Depois eu queria que você falasse um pouco mais sobre as expectativas, do ponto de vista até mais dos municípios para o Estado e governo federal. Nós tivemos um avanço, por exemplo, na questão do Ficha Limpa, né, que foi um movimento da sociedade, movimento de combate à corrupção, várias entidades envolvidas, mas parece que vai estar em nada, não sei se está caminhando para isso ou não, mas parece que estão questionando até a validade do Ficha Limpa no Supremo, né, alguns partidos parecem que estão questionando, porque se o cara é condenado em segunda instância, ainda tem direito a recorrer, então ele não pode ser afastado, nem não ter direito de ser candidato. Também vejo a questão dos interesses, aí assim, fica difícil às vezes a discussão mesmo dos políticos, em alguns casos, porque há interesses escusos, inclusive de parte da imprensa. A gente vê a discussão agora em São João, eu estou colocando aqui mais micro, né? Aumenta ou não o número de vereadores? Se aumenta ou não aumenta, não entrando na questão, mas não é uma discussão mais técnica disso. Aumentar ou não, por quê? É uma discussão de interesse de pessoas, não do ponto de vista mais coletivo do município. E também você falou aí a questão dos prefeitos, os honestos estão ficando sozinhos. E aí, talvez os políticos honestos estão ficando mais sozinhos. Mas por quê? Por que a sociedade também não chega? Porque acho que a sociedade, nós vemos um momento em que ela não consegue perceber também além. A educação, eu também vejo essa questão de há um crescimento na educação, na oferta de cursos, mas mais voltado para a profissão, para ganhar dinheiro. Não voltado para pensar mais o país, pensar no coletivo. Tanto é que se fala muito na questão do temos que investir mais em engenheiros, nessas áreas mais não humanas, mas área, esqueci o nome agora, exatas, mais nas exatas. Talvez pensando mais na questão de dinheiro, o cara já sai da faculdade pensando em ganhar dinheiro e ficar rico. Então assim, gostaria que você falasse um pouco disso. Eu acho que é o seguinte, eu vou tentar resumir a resposta no seguinte, pegar uma das questões que você falou, expectativa. Eu acho que por aí eu consigo dialogar com tudo que você falou. É o seguinte, em primeiro lugar, nós estamos tendo um processo acelerado de profissionalização da política. O que faz com que ser político, discutir política, seja um campo profissional. Não é um campo do direito. É uma profissão. Isso se dá também porque nós temos uma eleição de 2 anos. Você tendo eleição de 2 anos, significa que o prefeito acabou de se eleger, ele tem que, daqui 1 ano, começar a ajudar a campanha do deputado federal que o ajudou a eleger.
2 anos depois, ele tenta a reeleição. Então, não tem como, com um processo eleitoral de 2 anos, você ficar pensando a longo prazo. Você tem que pensar em resultado. Como você tem que pensar em resultado de 2 anos, significa que ao invés de você pensar em ações estruturantes, você fica pensando em ações eleitoreiras. E é por isso que a gente aumenta e julga um governo pelas obras acima do nível do mar, ou seja, acima da sarjeta. Ou seja, obra enterrada, saúde, educação, não dá voto. O que dá voto, no final das contas, não é melhorou a saúde. Você vai ver no ano que vem. Ninguém vai falar se melhorou a saúde. Vão falar assim, mas asfaltou, criou casa. Porque a população na rua fala, eu não estou vendo nada. Aí o cara começa a falar, olha a obra lá, olha a obra lá, é a obra que vê. Então, a primeira coisa é, o sistema político brasileiro está todo profissionalizado, de tal maneira que hoje só os partidos disputam. Não preciso dizer muito, vou voltar a falar, vou pegar Minas e Brasil. E Belo Horizonte, onde eu moro. Belo Horizonte, o prefeito, nem de longe a gente queria ele, foi goela abaixo, uma ação do Fernando Pimentel e do Aécio, mas nunca, Márcio Lazzari nunca seria eleito. Teve revolta contra isso, porque a gente foi impedido de escolher quem a gente queria. Em Minas Gerais, o Anastasia, ninguém sabia quem é esse cara. Vocês vão me perdoar, mas Itamar Franco, se não fosse o Aécio, não se elegia de jeito nenhum. Ele não estava sendo convidado nem para ser padrinho de casamento mais. Ele sumiu da política. Assim como o Eliseu Rezende. Pega a eleição e vê o que aconteceu. Pega os dados. Só analista político. Trabalha em cima de dados. No Brasil, a Dilma. Quem queria a Dilma? Então, assim, gente, dá para ver o que virou o sistema partidário de coisa de profissional. Nós não temos chance de escolher quem a gente quer, porque já vem o prato pronto. Então, assim, sabe, eu sou filho italiano, eu era afiliado à Democracia Sinistra. Sabe como que é na Itália que a gente discute para ter campanha, como essa que vocês vão ter o ano que vem? A gente faz seminário como esse aqui. Por isso que eu fiquei tão contente quando fui chamado. Os partidos fazem reuniões abertas para discutir horário, grande. Eu sei que você não ia me ver. Eu falei desde o começo que eu tive que brigar com ele no telefone. Não, eu tenho certeza. Esse cara aí gosta de ficar no sítio dele. Saudade. Você não vai pôr nem um saquinho de lixo no... Não ficou famoso, né? Esse cara me fazia. E O ninguém que vai eu não passear com a contei sua pra mala vocês pela é que quando eu vinha pra cá, esse nego aqui me coloca no carro dele e fala assim: Rodan, faz um favor pra mim, pega saco de lixo no porta-mala. Eu na primeira vez eu falei: que é isso, senhor? assim, visita, né? E não Pega o saco de lixo e coloco lá no. Sabe aquelas gôndolas? Coloco lá, falei, que cara estranho, aí fecha a porta, anda 200 metros, coloca isso aqui na caixa do correio para mim. Eu falei, porra, eu virei escravo no meio, não é possível. Bom, então o primeiro problema é esse, é a profissionalização da política no Brasil. Nos anos 80, o que nós falávamos que queríamos uma democratização? A gente dizia o seguinte, a política, nós temos que transformar a política do Brasil, a política tem que ser local de moradia e de trabalho. Isso acabou. Isso acabou, não existe mais isso no Brasil. A gente conseguiu fazer isso no Brasil, não em todos os lugares, mas em grande parte. E daí que nascem as lideranças populares, depois no MST, no movimento de saúde, cultura, e assim por diante. Né? Isso acabou. A política hoje é coisa de profissional, e você não consegue entender. Quer ver? Até para elaborar programa de governo. Elaborar programa de governo hoje não é nem técnico mais, agora é marqueteiro que define. Então, assim, piorou. Marqueteiro não entende porcaria nenhuma. Mas eles é que definem o que dá voto. Pega a pesquisa qualitativa e fala, não vamos falar disso aqui não. Educação ninguém entende. É isso aqui que nós vamos falar. E aí vai enxugando, até que o programa parece que é feito para débil mental. Você pega o tanto que ninguém leva a sério o programa. Aliás, quem coordena o programa de governo, para quem quer alguma aspiração, coordenou o programa de governo, é aí que você não entra no governo mesmo. Pode ter certeza. Raramente entra. Bom, o segundo problema, tá, então terminar? Eu não sei se você está percebendo que eu estou tentando engolir
é que nós temos uma sociedade fascista, gente. A cultura política do Brasil é ultraconservadora, individualista. Nós perdemos o embate cultural. Nos anos 80 de novo, parece saudosismo, né? Eu estou tentando fazer uma história. A gente começou a impor uma ideia de solidariedade, do direito à briga pelo direito, ou seja, tudo bem, parece muito radical, agressivo, mas a gente tinha direito para brigar. E a gente até tentava entender, falar, pô, o cara não tem nada, caramba, é lógico que ele está lutando pela vida, né? Ou seja, havia essa... A gente estava construindo uma nova cultura política no Brasil, né? Que todos tinham direito a falar, que não tinha por que ter um cara falando pelo outro, ele tem direito a falar, mesmo que ele fale errado, mesmo que ele fale bobagem, mas ele tem direito a falar. Hoje, há uma desconfiança, o que a gente chama de ideologia da intimidade, né? É uma ideologia do que é íntimo vale, o que é público é ruim, é safado. Ou seja, o cara é deputado sem vergonha, por princípio. Vereador canalha. Você está entendendo por que o prefeito fica isolado? Ou seja, e aí, assim, essa coisa do profissional é o que tem que dar resultado, aí o pragmatismo. Tem que dar resultado, cara. É igual matemática, é igual empresário. Os partidos hoje, com raríssimas exceções, são empresas de voto. É empresa eleitoral. Quem manda é o administrativo, gente. Quando você vê pegar gente de partido, aparece sempre uns 10 que você nunca ouviu falar. É o secretário não sei do que, o tesoureiro não sei da onde. Isso aí é a burocracia do partido. É a burocracia do partido que contrata marqueteiro, que contrata cabo eleitoral, que contrata... Ou seja, é aí que está o poder dos partidos. Não é aquele cara que a gente vota. Se fosse, o prefeito estava eleito e estava todo mundo com ele. Mas o partido no dia seguinte está infernizando o prefeito, enfiando faca. Quando ele é bom. Quando ele é safado, ele compra. Compra jornal, compra deputado, compra todo mundo. Aí é fácil mesmo. Mas ele também só quer pensar em riqueza. Então, esses são os dois grandes problemas que a gente tem. Por isso que uma ação coletiva como essa, debates, no sábado, domingo, sei lá, fazer ações públicas, fazer campanha municipal. O cara fala, mas você é candidato a vereador? Não, não sou. Assim, mesmo que depois você seja, mas você não faz isso porque você vai ser candidato. Você faz porque você pensa na cidade. Bota teus filhos, põe adesivo. Essa coisa que não tem mais valor na política brasileira, que é a gratuidade. Eu faço porque eu acredito. Mas você vai ganhar o quê? Não ganha nada. Não ganha a cidade. Então, assim, parece que quem faz isso hoje é um nego mental, um nego meio... Fala, ih, esse cara aí não bate bem. É o meu caso. Ou então fala, ou então pega e fala. Por isso que eu falei da gente ser aliado. Ou então pega e fala assim, esse cara é safado, ele fica com esse discursinho, quero ver. Gente, comigo é direto isso. Até que nunca mais eu fui candidato a nada, os caras param de falar, falam assim, ele vai ser deputado, ele vai ser não sei o que, não era nada. Aí, mas você está fazendo isso, não sendo candidato durante 15 anos, porque o Brasil não acredita mais. Túlio? Eu queria voltar um pouquinho lá na sua primeira fala, porque quando você falou, né, que a gente tem que ter projeto, a gente pode pensar pequeno. Eu fico vendo assim, a gente que aqui na cidade pensa essa questão política, administração com um pouco mais de uma visão crítica, a gente fica querendo uma administração que seja mais, que tenha planejamento, que tenha mais transparência, que o serviço funcione, que as obras tenham qualidade, que tenha um mínimo de preocupação com a questão do saneamento e tal. É muito básico, mas aí parece que você é pensar pequeno, mas eu acho que está faltando. Agora, quando você fala que a gente tem que ter projeto, você fala que tem um monte de dinheiro lá no BNDES, você falou que Pouso Alegre, né, que vai de 130 mil para 200 mil, isso aí eu acho assustador, porque esse desenvolvimentismo aí, isso vai trazer 1 milhão de problemas. Quer dizer, será que é isso que a gente quer também? Então, até para você poder esclarecer, porque quando você fala que tem que ter projeto, será, bom, vamos deixar mais claro, a gente tem que ter o quê? Será que é trazer uma grande indústria para cá? A infraestrutura nunca acompanha, aí vira um caos. Eu acho que se isso acontecer lá em Pouso Alegre, eu sei lá, não vejo como uma coisa muito boa não, né? Achei mais interessante quando você falou na comoção municipal, quer dizer, uma causa que mobiliza as pessoas e tal, né? Porque, de certo modo, o que a gente vê com esse negócio de crescer, esse compasso enorme entre o interesse privado lá que se estabelece e tal, e aí depois fica o poder público com a obrigação de criar infraestrutura que não acompanha, nunca fica sempre atrás. Você falou que a gente quer a estrada, mas a gente tem que querer, porque você viaja
daqui para BH, correndo risco de vida por causa dos milhares de caminhões de minério, né, que estão na rodovia que você passa com o seu carro também, né? Quer dizer, esse compasso aí, até dos interesses, né? Então, você precisa elaborar um pouquinho em cima disso. Vamos por partes. Em primeiro lugar é o seguinte, eu não estou dizendo que tem que pegar um bonde para ter um modelo de Pouso Alegre. Eu estava dizendo que vocês não entram na listagem nem do BNDES, nem do governo estadual. Por quê? Porque vocês não têm projeto. Então, vamos lá. Eu vou pegar de novo aquela história. Vamos imaginar que vocês achem que São João tem que ser uma cidade focada na terceira idade. Fica aí. Por que eu estou falando isso? Porque além de ser fácil trabalhar isso, não tem nada a ver com vocês, então não estou entrando em risco. Se for da terceira idade, então isso significa que a gente tem que ter que tipo de projeto para cá? Todo projeto que tem a ver com saúde para a terceira idade, locomoção, atendimento, respeito e assim por diante, não é? Nós não temos uma cidade, nós não temos no Brasil concepção de cidade que seja voltada para a terceira idade, para a criança e adolescente. A cidade é toda voltada, concebida para adultos, adultos jovens e adultos. Ou seja, na flor da produtividade de mercado. O Brasil ele é todo focado nas políticas, inclusive na área rural, uma coisa impressionante. Os programas normalmente que a gente tem para a área rural são todos para quem tem força muscular. Só que a população rural tem mais de 45 anos em média no Brasil. Assentamento rural é acima de 50. Isso é censo. E ninguém pensa que esse pessoal não pode ficar carregando saco de cimento, saco de 60 quilos. Né? O cara tem que ter outro tipo de atividade. Né? Então é isso que eu estava dizendo. Mas se eu pego e tenho esse projeto, eu tenho que ter financiamento para ele. E aí é que eu entro nessa lógica. É aí que eu pressiono. Porque se eu mostrar para o BNDES que nós vamos ser uma referência, isso que eu estava falando de cidade global, uma referência internacional nessa área, e que isso projeta o país, isso cria dividendo, ele investe. Mas como vocês não têm projeto para a cidade, e vocês ficam em obras, vocês ficam no pequeno, ninguém olha para vocês. Aí sabe quem vai conseguir? Quem vai conseguir é deputado. O deputado que tem a base eleitoral aqui, pega e pressiona lá um órgão qualquer, e aí fica pressionando até que o cara libera o recurso, e aí ele que vem inaugurar. Você vai ter a tua estrada, mas só que você não vai ter a tua cidade. A tua cidade vai, a partir dali, ter um coronel. A estrutura política no Brasil está sendo dirigida para isso, no neocoronelismo, gente. Por causa da profissionalização da política. Será que vocês não estão entendendo isso? Que quanto mais vocês ficarem no pequeno, menos vocês comandam a cidade. Vocês têm que pensar no todo. Vocês têm que discutir nossa São João. Isso é o fundamental. Porque aí a estrada entra como um componente, não o componente. Você pega e fala, eu poderia discutir um monte de coisa com você. Porque tem caminhão. Por que os caminhões saem daqui e vão para lá? Vamos começar a criar um mercado regional. É assim que você pensa planejamento urbano. Ou seja, se você tem um fluxo do centro para o bairro que fica muito cheio na área do rush, qual que é a lógica de desenvolvimento urbano? Você cria concentração de emprego e comércio no bairro, aí o cara fica lá, ele não vem mais para o centro. A mesma coisa, você está tendo um fluxo imenso, traz para o cara ficar aqui. Tem que ter investimento aqui para o cara ficar por aqui. Ele vai para Belo Horizonte, São Paulo, porque é onde está o mercado consumidor. Cria um mercado consumidor regional. E vocês continuam pensando nos anos 70, vamos colocar mais asfalto, aí vamos impermeabilizar ainda mais, vamos derrubar a árvore, mas isso é bom, porque eu vou ter mais segurança. E aí começa a falar que está mudando o clima. É muito doido isso, gente. Isso é falta de planejamento. Vocês não têm que naturalizar que tem que ter caminhão. Tem que ter caminhão coisa nenhuma. É que o projeto do Brasil está definido por polos de consumidores que são centrais. Descentraliza. O país está começando a descentralizar. A gente está tendo migração inversa. Olha a migração no Brasil. Está indo para o Nordeste. E nas cidades, a gente já tem o fluxo migratório positivo do Sul, Sudeste para o Nordeste. Inverteu nos anos 70. Mas a gente está tendo dentro dos estados, migração que sai das regiões metropolitanas para as cidades pobres da região.
São Paulo, isso é evidente, está indo para Campinas, São José do Rio Preto, não está indo mais para São Paulo, nem para Santos. Então, assim, isso é projeto, gente. É isso que eu estou falando, falta um projeto global para vocês pensarem os problemas. Vocês ficam pensando só no sintoma, vocês têm que pensar na causa. E aí enfrentar isso, é isso que eu estou sugerindo. Aí precisa ter mesmo, tem que bater, fazer estudo, avaliar qual a possibilidade. A possibilidade que eu estou falando, que antigamente parecia uma utopia, hoje tem dinheiro para fazer isso. Então a gente tem que ter projeto. Diogo. Tem muito mais? Não, nós vamos encerrar. A gente tem Margarete, você vai falar. Diogo, Margarete, Loló, Wagner e Marcelo. Não, Marcelo, Eu queria saber a sua opinião sobre o voto distrital, sobre financiamento público de campanha. Bom, financiamento público de campanha é uma bobagem, só partido que pensa nisso. Não vai acabar com o Caixa 2, isso aí é uma bobagem. Mas o Lula acha que é a panaceia, isso aí é coisa de partido. Vai continuar tendo Caixa 2. Outra coisa, eu sou a favor do voto distrital misto. Por quê? Não só o distrital. O distrital aumenta o poder do coronel local. Mas o distrital misto, que diminui o poder só do coronel local, possibilita o recall. Por isso que eu sou a favor. A lista é o voto distrital e a lista fechada. Você tem cadeiras ocupadas pela lista e cadeiras... Aí um veneno é antídoto para o outro, entendeu? A gente equilibra. Claro que vai continuar tendo problema, mas ele é um pouco mais equilibrado. Mas ao ter o voto distrital também, eu tenho condições de criar o recall, porque eu sei da onde veio o voto daquele deputado. Então eu tenho condições dos eleitores daquele distrito caçarem o mandato do cara. Eu posso mudar a lei com isso. Se eu tenho só voto em lista, ou voto aberto, assim, eu não tenho proporcional, eu não tenho como localizar onde está o eleitor. Então, porque não tem o deputado do distrito, ou o vereador do distrito. Então aí eu não tenho como criar a base do eleitorado daquele território que tem condições de caçar o mandato, porque ele não está cumprindo o que eu quero. Por isso, o voto distrital misto daria condições para a gente avançar no controle social sobre os eleitos. Por isso que eu sou a favor.